Beleza, sejam todos bem-vindos a mais uma aula. E hoje nós chegamos na nossa aula 5. E hoje nós vamos analisar o período regencial de 1831 a 1840. O Brasil viveu o período regencial com a abdicação do trono de Dom Pedro I. Dom Pedro II ali era uma criança de 5 anos, então até ele atingir ali a maioridade, houve no Brasil então um período regencial. Muitas manifestações de ruas aconteceram após a abdicação do trono, né? Muitas cidades, muitas manifestações em cidades do Império, sendo que a maioria levantava a bandeira do federalismo. Muito bem, novamente querendo o Brasil como um Estado federativo. As elites regionais queriam autonomia para fazer política e em relação, né, ao poder central. Assim, em 1834, após grande pressão por reformas federalistas, a Assembleia Geral aprovou o Ato Adicional. Então, o Ato Adicional foi aprovado em 1834. O Ato Adicional foi a principal reforma constitucional realizada no Brasil Império. E quais foram as suas principais consequências desse ato para a Constituição de 1824? Vamos destacar duas principais consequências, o que o ato adicional trouxe, como nós já dissemos, foi a principal reforma na Constituição ali de 1824. Então, primeira coisa, o ato adicional, em primeiro lugar, instituiu a regência una, isto é, em vez de um triunvirato ocupando o lugar do imperador menino, existiria apenas um regente. Então houve dois regentes unos, o paulista Diogo Feijó, de 1835 a 1837, e o pernambucano Araújo Lima, de 1837 a 1840. A regência una teve seu fim com o golpe da maturidade em 1840. Segundo, a principal e mais duradoura mudança realizada pelo ato adicional foi a criação das assembleias provinciais. Muitos historiadores concordam que a partir do ato adicional de 1834, por conta das assembleias provinciais, instituiu-se então no Brasil um Estado federal. Com isso, criou-se o poder legislativo regional. A partir desse fato, as províncias, Bahia, São Paulo, Rio, Rio Grande do Sul, etc., puderam criar leis que valessem apenas dentro dos seus territórios. No Brasil, portanto, passaram a coexistir leis gerais, elaboradas pela Assembleia, que valiam para todos os brasileiros, e leis provinciais, elaboradas pela Assembleia Provincial. Então, podemos caracterizar o Estado Imperial como um Estado federal altamente centralizado. Esse período regencial de 1831 a 1840, foi um período muito tenso, foi um período onde houve muitas situações de revoluções, né? Houve muitas revoluções nesse período. Nós vamos aqui falar sobre duas que foram as mais marcantes. Nós tivemos os motivos foram distintos, enfim, né? Não dá para dizer que todas tiveram o mesmo motivo, né? Ah, todas foram separatistas, não. Elas todas tiveram motivos distintos. E as principais revoltas foi a cabanagem, a mais violenta de todos, de 1835 a 1840, e a Revolução, né, ou a Revolução Farroupilha, Guerra dos Farrapos, de 1835 a 1845. A cabanagem, em janeiro de 1835, em Belém, a capital da província do Grão-Pará, foi invadida por um grupo rebelde que se opunha ao então presidente Bernardo Lobo de Souza, que foi assassinado em frente ao Palácio do Governo.
A cabanagem, como ficou conhecida essa revolta, teve início com a liderança de grandes fazendeiros. Contudo, ao longo da revolta, as lideranças populares acabaram se sobrepondo às da elite de agricultores. A cabanagem foi, acima de tudo, um levante popular. Centenas de escravos fugiram, formaram quilombos, milhares de indígenas destribalizados revoltaram-se. Eles moravam ali, eles eram ribeirinhos, né? Moravam em cabanas de palafita na beira dos rios, por isso veio o nome cabanagem. Muitos comerciantes nascidos em Portugal tiveram seus estabelecimentos saqueados e em alguns casos foram até espancados, assassinados, pois eram considerados pelas classes populares como inimigos, visto que os populares adquiriam dívidas com esses comerciantes. Os 5 anos que durou o conflito, de 1835 a 1840, foram violentíssimos. Também foi chamada como Guerra dos Cabanos. A grave crise social e econômica fez com que a cabanagem fosse um grito dos que não eram vistos nem vistos, né? Essas pessoas, elas viviam em condições socioeconômicas terríveis, viviam completamente à margem da sociedade, viviam muitas vezes também exploradas, e daí vem essa revolta, né, através desse grito de revolta dessas pessoas vivendo realmente à margem da sociedade. Porém, a violência sempre gera violência e a revolta acabou se tornando um grande terror. O desejo por uma vida melhor, com a tentativa de independência do Grão-Pará, que fazia parte das reivindicações ali da revolução da guerra ali da cabanagem, né? Da revolta, né? A intencional da cabanagem foi suprimida pelas tropas regionais. A cabanagem deixou uma carnificina de mais de 30 mil mortos, né? E criou-se ali também muitos quilombolas nesta época, em função de toda essa revolta que teve. Então houve uma condição para muitos escravos também fugirem, né, criando os quilombolas e tudo mais. Muitos índios também se juntaram a eles. E depois nós tivemos também a Guerra dos Farrapos, que foi de 1835 a 1845, né? É uma guerra que já adentrou até o período já do Segundo Reinado, né? A principal riqueza, vamos aos motivos, né? Qual a principal riqueza ali da província do Rio Grande do Sul? Era o charque, né? Mas o que acontece? Ele era comprado, esse charque, principalmente pelos donos de escravos, compravam grandes quantidades ali, vendidos ali para esses proprietários de terras do atual Sudeste, que necessitavam comprar alimento, né, para os seus escravos. E os fazendeiros do sul do Brasil reclamavam porque os impostos para vender o charque estavam muito elevados. Então, o que acontece? Os comerciantes, os proprietários de terra começaram a comprar carne do Uruguai, da atual Argentina, que eram vendidos por um preço menor que a carne produzida no Rio Grande do Sul. Então os grandes proprietários de escravos tinham interesse em adquirir carne pelo preço mais baixo possível, né? Independente se o produto fosse importado ou não. Daí o conflito não foi resolvido no âmbito das instituições, o que levou à Revolução Farroupilha. O nome pelo qual a revolta ficou conhecida faz alusão às roupas usadas por pessoas humildes, pobres, que se vestiam com farrapos, tendo em vista uma grande participação dessas pessoas no conflito também. Em 1845, e após 10 anos, né, após vários conflitos militares, 10 anos já da revolta, os farroupilhos aceitaram o acordo proposto por Duque de Caxias e a guerra terminou. Os termos da rendição ficaram conhecidos como Tratado do Poncho Verde. Em vista da cabanagem, morreram menos pessoas na Revolução Farroupilha. Esse período, portanto, teve muitos conflitos, o período regencial aí de 1831 a 1840, né? Nós analisamos assim superficialmente os dois principais, a cabanagem e a revolta Farroupilha. Nós temos aqui o nome de algumas
desses conflitos que fizeram também parte desse tempo, né? Embora períodos curtos, né, destes. Por exemplo, a Revolta Escrava de Carrancas, 1833, Sedição de Ouro Preto, 1833, a Rusga, 1834, Rusga foi em Mato Grosso, Carneirada, 1834, 1835, Recife, a Revolta dos Malês, lá em Salvador, né, dos escravos muçulmanos, islâmicos, né, em 1835, também pouco tempo de duração. A cabanagem, então, que a gente viu. Tivemos também a Sabinada, 1837, 1838, Salvador. A Farroupilha, que já vimos. A Revolta Escrava de Manuel Congo, 1838, em Rio de Janeiro. A Balaiada, no Maranhão, 1838, 1841. E depois, já no período, já avançou aqui já para o período do Primeiro Reinado, a Revolta Liberal, 1842, a Praieira, 1848, 1849, mas aqui já foi no reinado aí, período já do Segundo Reinado, né? Em 1808 a 1831, com o fim do Pacto Colonial, comerciantes portugueses e ingleses radicados, sobretudo no Rio de Janeiro, ensaiaram uma diversificação na economia brasileira. Porém, em 1831, né, com a abdicação de Dom Pedro I e com o início das regências, o que aconteceu no Brasil? Os barões do café aparelharam o Estado e toda a política econômica do país passou a atender às necessidades e os anseios dessa classe, dos barões do café, incluindo o enfrentamento da Inglaterra, que era contra o tráfico negreiro e a escravidão. Em 1840, quando Dom Pedro II assume o trono, que a gente vai analisar na próxima aula, a economia do país estará completamente fundada na dependência do café e, do ponto de vista sociopolítico, toda uma estrutura que gira em torno dos interesses dessa oligarquia cafeeira estará fortemente arraigada na sociedade brasileira. Desse modo, a diversificação da economia do país, sobretudo o processo de industrialização, ela não acontece, somente vai acontecer nos anos lá de 1930. O café representando 70% das exportações brasileiras. O resultado mais visível desse processo é que, de um lado, forma-se uma classe abastadíssima, pois a região produtora do café vai se tornar mais rica e progressista de todo o país, e é nela que se concentrará a parte significativa de toda a atividade econômica, e de outro, o mar de pobreza. Muito bem. Nós vamos aqui ainda nessa questão do café, nesse período regencial, a economia cafeira estava em plena expansão e de tudo de que precisava era uma política, uma sociedade em que imperasse o congraçamento e onde seus interesses pudessem voar em céu de brigadeiro. A alternância no poder entre liberais e conservadores no período regencial inaugurou no Brasil uma prática muito comum até os dias de hoje. A disputa entre grupos políticos, partidários ou grupos econômicos não visa formar uma unidade com vistas à construção de um projeto de nação comum a toda a sociedade, mas sim projetos particulares ou de classe. O boicote, a sabotagem de uns contra os outros afeta a todos, e o país e o povo vão sossobrando numa espécie de limbo, ardendo na fogueira das vaidades do poder, né? Infelizmente, essa é a realidade. Nós vamos ver na nossa próxima aula, então, o Segundo Reinado do Brasil, que começa, então, em 1840 e vai até 1889, é o Segundo Reinado, Dom Pedro II. Nós vamos, então, começando ali com o golpe da maioridade. Em nossa aula 6. Então, nós vimos esse período regencial de 1831 a 1840, um período de tensões políticas, onde nós tivemos aí a principal reforma, né, na Constituição de 1824, que foi o ato adicional, que foi feito 10 anos depois, né,
da Constituição, veio essa reforma, o ato adicional em 1834, primeiro estabelecendo a regência una, né? Então nós temos Diogo Feijó, de 1835 a 1837, depois Araújo Lima, de 1837 a 1840, e o segundo, né, contendo a principal duradoura mudança, permitindo as assembleias provinciais estabelecerem leis próprias em algumas situações assim que era permitida pelo poder central, né? Leis provinciais que o Estado Imperial permitia, né? Então era caracterizado o Estado Imperial como Estado Federal altamente centralizado, podemos dizer aí, nesse período. Muito bem. Que se estende até 1889, né? Porque o ato adicional seguiu até a reforma havendo depois a próxima Constituição, tá ok? Então vamos aguardar aí a nossa próxima aula, o segundo reinado de Dom Pedro II. Até lá, fiquem todos com Deus!